sejam bem-vindos ao Que Mãe Nunca, o podcast que aborda temas do dia a dia da maternidade real com duas mães que não são influencers. Eu sou a Paula César, mãe da Madu. Olá, eu sou a Gabriela Rufino, mãe da Rafa. No episódio de hoje, nós vamos abordar o assunto de viajar sem os filhos. Nossa convidada de hoje é a Mayra Demari e o episódio se chama Que Mãe Nunca Sofreu ao Viajar Sem os Filhos? A Mai, ela é empresária, contadora e trabalha na empresa da família, a Demari Contabilidade. Ela é mãe da Liz, de 3 anos, e da Mel, de 1 ano. E a gente se conheceu quando nós estávamos grávidas. Aliás, nós 3 morávamos no mesmo prédio, mas eu conheci a Mai até primeiro do que eu conheci a Gabi, quando a gente ainda estava grávida. A Madu nasceu em julho e 1 mês e meio depois nasceu a Liz. E aí, desde então, a gente ficou amigas. Isso só quem é mãe sabe, né? As amizades que a maternidade traz. Então, seja bem-vinda, Mai. Obrigada por estar aqui com a gente. Oi, gente. Eu sou a Mayra, tenho 33 anos, sou mãe de 2 princesas. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, meninas, pelo convite. A gente sabe o quanto que é difícil, né? Esse mundo da maternidade. Então, toda amizade dá muita força para a gente tentar passar com mais leveza, né? Das dificuldades. Então, obrigada pelo convite. E antes da gente abordar mais o assunto, aprofundar mais, conta um pouco pra gente como que é a sua rotina com com idades tão próximas, como foi a decisão de ter filhas com a idade tão próxima uma da outra? Bom, eu sempre sonhei em ter filhas em idades próximas, né? Isso pra mim já estava definido e o Léo, meu marido, também topou essa ideia maluca. Já estava definido antes de ter o marido? Sabia. Exatamente, eu já sabia de tudo. Inclusive, eu sempre quis ter 3 filhos, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Aí, Léo, falta um. E aí, a gente já tinha combinado que a gente queria esses filhos de idade próximas, né? E Deus concordou com os nossos planos, né? Tava de acordo. E elas vieram. Exatamente 2 anos de diferença, né? A Liz é 13 de agosto de 21, a Mel 10 de agosto de 23. Então, praticamente, quando a Mel nasceu, a Liz ainda era um bebê, né? E eu tenho 2 bebês em casa, porque a gente sabe, quem tem crianças de idade próxima sabe que a mais velha acaba ficando um pouco mais infantilizada quando vê a chegada do novo irmão. Então, a rotina é bem desafiadora, porque a Liz ainda pede muito colo, ela é uma criança mais carente, mais sensível. E a Mel, um bebê totalmente dependente, né? Mas elas são totalmente diferentes. A Mel, ela gosta mais de ser livre, não pede tanto colo. O que eu não fazia só com a Liz, eu faço com as 2, né? Então, a manhã é bem agitada, mas é uma delícia. Você sentiu algum tipo de ciúmes da Liz? Você percebeu? Teve alguma fase extrema, assim, de ciúmes? Teve. No começo teve bastante, porque ela não entendia, né? Como assim? Alguém chegando e invadindo o meu espaço, o colinho que era só meu, a atenção que era só minha. E aí junta, né, com o famoso Terrible Two, que as crianças não sabem controlar seus sentimentos, né? E aí nós mães tentando aprender a lidar com tudo aquilo. Então, a Liz teve bastante ciúmes e ela ainda sente, mas ela demonstra de uma maneira diferente. Então, agora quando, por exemplo, eu falo, ai, Mel, você é muito linda. Ela fala, eu também sou linda, né, mamãe? Então, ela também puxa atenção pra ela, mas não, em nenhum momento ela ficou agressiva de bater, de beliscar. Pelo contrário, ela é bem feliz, ela adora defender, ela se sente como se fosse mãe da irmã também. E tá mais fácil agora que a Mel já tem 1 ano? Nossa, muito mais. Agora tá uma fase muito deliciosa, porque elas interagem mais. Já dá pra ter o próximo, então, agora, com 1 ano? Se não fosse pelo sono, eu encararia, viu? Se a Mel dormisse bem, eu acho que eu encararia mais um. Que coragem. Ô, Mai, e a sua rotina? Porque você é empresária, trabalha na sua empresa. É muito desafiador conciliar. A gente até falou, né, recentemente sobre trabalho e maternidade, mas como que é a sua realidade de juntar as 2 coisas? Olha, é muito difícil, porque eu saio de casa muito cedo, então eu deixo as meninas na escola às 7 da manhã e busco 6h30 da tarde. Então, elas passam um dia todo na escola, né? Tem que estar às 8 no trabalho e reunião, e aí você tem que dar conta de tudo, lidar com o cliente, lidar com o colaborador, com o meu chefe, que é o meu pai, com o funcionário, né? Então, não é fácil, e no meio disso tudo ainda tem que ficar atento, o que precisa levar para a escola, o que está faltando, é fralda, é leite, vacina. Então, assim, às vezes dá
uma pirada, mas eu dou o meu melhor, né? Eu faço tudo, às vezes mesmo que mal feito, mas do meu jeito, dando o melhor que eu posso. Eu imagino que alguém deve pensar, porque o seu chefe é o seu pai, que é o dono da empresa, então você tem vida fácil. Mas nós que conhecemos, a gente vê que não é nada fácil a vida da mãe. Pelo contrário, né? É mais responsabilidade ainda. Não, com certeza. Eu sou muito mais cobrada, porque até mesmo porque eu tenho que ser o exemplo, né? Então, como que eu vou cobrar do meu colaborador alguma postura que eu não tenho, né? Então, eu tenho que chegar cedo, eu tenho que ser a primeira a chegar, a última a sair, né? Fazer ali o horário de almoço correndo, fazer mais reuniões com o máximo de competência possível, para que eles possam se espelhar em mim também, né? Mas é complicado, a gente tá sempre tentando equilibrar todos os pratinhos. Ô, Mai, e você fez uma viagem longa, só você e o Léo, sem as meninas. Conta pra gente, essa viagem foi programada, vocês decidiram de última hora, como que foi? Conta um pouquinho pra gente. Conto, mas eu acho que eu vou contar antes da minha primeira viagem sem filhos, que foi uma viagem onde eu fiz sozinha com a minha prima. Sem filhos, sem marido. Isso, sem filho, sem marido. Foi em 2022, a Liz tinha 1 ano e 2 meses. E aí minha prima, vamos viajar, você tá precisando, tal, não sei o quê. Aí eu falei pro Léo, vai, você precisa, você merece. Aí eu falei, tá bom, vou. Eu mereço. Eu mereço, vou me mimar, né? Vou me mimar. Tô me mimando. Tô precisando também, Edu. Fica a tô precisando. dica. E daí eu falei, bom, vamos, né? Fui. Aí deixei o quê? 1 milhão de recomendações. Visto que uma vez que ela nunca tinha ficado sozinha com o pai, né? Nem com a minha mãe, com a minha sogra. Então, meu coração tava acelerado, mas eu sabia que eu precisava, né? A gente passa por um puerpério muito longo. Às vezes meio solitário, né? A gente tem aquela sensação de sentimentos e o puerpério não dura só 60 dias, né? Tem puerpério que dura anos, então é bem difícil. E aí volta para a realidade, que é você voltar a trabalhar, deixar a criança em casa com 4 meses, né? Então, é uma mistura de sentimentos, mas eu falei, não, vou. Acho que 1 ano e 2 meses ela já tá bem, já tava dormindo melhor também. Fui. Lógico. Pra onde? Era perto? Era longe? Não, era longe. Eu fui pra Miami. Fiquei uma semana. A Paulinha falou, não, você é doida, você vai? Eu vou, amiga. Meu Deus, eu vou, porque eu tô precisando. E, claro, desde a hora que você sai de casa, que você dá um abraço na sua filha e fala, a mamãe já volta, você já fica com o coração agoniado. Não porque você acha que ela não vai ser bem assistida, bem cuidada, mas pela saudade, pela preocupação que a gente carrega. Né? Então, lembro que o Léo me deixou no aeroporto e eu já chorando, né? Com aquela coisa. E fui. Mas, assim, foi essa primeira viagem sozinha foi muito boa, porque realmente eu tava precisando me desligar um pouco. Né? O primeiro, segundo dia, você fica mais apreensiva, você quer foto o tempo todo, quase enlouqueci, né? Minha mãe, o Léo, cadê foto? Minha sogra, que a gente quer saber como tá. E foi bem na época que ela começou a falar o nomezinho dela. Então, eu tenho um vídeo guardado, cortou meu coração, mas foi muito legal de ver. Eu liguei, ela, oi, mamãe. Oi, filha, tudo bem? Aí, ela, conversando com ela, qual é o seu nome? Ela, ixi, eu não acredito que eu não tô aí pra agarrar essa gordinha. E aí, perdi esse momento. Mas, acho que faz parte das escolhas que a gente tem que fazer na maternidade, né? Nem sempre a gente vai poder acompanhar tudo de perto. E você teve, nessa viagem... E até na outra, né? Mas depois você fala melhor. A rede de apoio, eu acho que faz total diferença. Você não teria ido se você não confiasse numa rede de apoio pra ficar com a sua filha. Exatamente, de maneira alguma. Eu não iria. Se eu não tivesse uma rede de apoio que eu confiasse plenamente, eu não iria. Tanto que, assim, eu deixei tudo, né? Carteirinha do convênio, número da pediatra, tudo, medicamento, a oração que faz antes de dormir, tudo, né? Mas eu não iria. A rede de apoio é muito importante, assim. Eu admiro as mulheres que conseguem dar conta de tudo sem ter a rede de apoio. É muito quase difícil. Impossível, né? E aí, agora, você viajou de novo, você e o Léo? Como que foi? Conta dessa. Aí, 5 anos de casado, né? Esse ano, a gente tinha o sonho de viajar pra Europa. Chegou fevereiro, e aí, vamos? Aí eu, enrolando. E eu que sempre cuidei dessas coisas de viagem, né? O Léo nunca participou. Ele é aquela pessoa que vai viajar. Eu sou aqui, planeja, e ele só aparece no aeroporto. E aí, ele, vamos. E eu enrolando. Nisso, ele entrou lá, tinha a milha. Já comprei as passagens.
Isso foi em fevereiro e vocês viajaram quando? 16 de setembro. Eu tinha 6 meses pra me Ele preparar que nunca tinha psicologicamente. planejado nada, comprou as passagens. Exatamente. Sem planejar, Sem- gente, porque homens, né? Não planejam, sem me perguntar nada, simplesmente comprou. E a Melzinha pequenininha, e eu falei, putz, a Mel vai estar com a idade da Liz, né, quando eu fui viajar. E a Liz, só que a Liz agora é maiorzinha, que fala, que entende como que vai ser. Aí uma coisa é você deixar uma, né, com a rede de apoio. Outra coisa é você deixar duas pequenininhas. Não é todo mundo que tem o nosso ritmo, né, pra cuidar, agilidade, né. As avós, às vezes, dão uma cansada, não é fácil. E aí ele comprou, eu falei, putz, vamos, né, já comprou, não tem mais o que fazer. Você chegou a falar para as meninas só quando estava mais perto, para de repente evitar algum tipo de ansiedade? Como que elas receberam? Porque, igual você falou, a Liz dessa vez já entendia. A Mel ainda não. Eu suponho que, conforme elas vão crescendo, vai ficando, por um lado, mais fácil viajar, mas por outro, é mais difícil de explicar. De repente, bate aqueles 5 minutos nela. E, não vai, mamãe, não vai. Não sei nem o que fazer nessas horas. Mas como foi a reação delas e quanto tempo antes vocês contaram? Então, na verdade, eu contei muito próximo, porque a Liz, não sei se é como toda criança, mas ela é bem ansiosa, então se eu conto alguma coisa, ela dorme mal, né, fica mais agitada. Então, a gente deixou pra contar muito próximo mesmo. E o que eu procurei fazer para que não gerasse nenhuma ausência ou uma saudade exagerada, que não fosse saudável, que fosse me preocupar, foi tentar manter a rotina delas. Então, eu pedi pra minha mãe ir pra minha casa, então minha mãe ficou na minha casa. Então, elas tinham o cantinho delas, né, o quartinho, a mesma rotina de chegar da escola, tomar banho, dormir e ir pra escola também, não mexi nessa rotina. Então, ela ia e tinha as atividades diárias dela. E aí, quando ela chegava da escola, eu ligava, quando acordava, eu ligava também, pra tentar, pra que ela encarasse com a maior naturalidade, pra ela ver que era uma coisa saudável, e não uma coisa negativa, né? E a gente explicou que era aniversário de casamento do papai e da mamãe, que a gente precisava desse tempo pra gente poder comemorar, né? Curtir juntos, que isso fazia parte do casamento, né? E até mesmo porque a gente precisava, né? Não sei se vocês sabem, mas a maioria dos casais se separam nos primeiros 5 anos dos filhos. Né? Por não sabia. Se separam por falta de conexão, por conta da rotina corrida. E aí a gente sabia que a gente não queria entrar nessa estatística, né? Então a gente falou, não, vamos, merecemos esse tempo pra gente. Não vou dizer que foi fácil também, mas encaramos e as meninas também encararam com naturalidade, assim. A Liz falava que estava com saudade, à noite ela me chamava um pouco, não chamava o papai. Desculpa, amor. Chamava mais a mamãe. E a Mel, que não entendia tanto, mas quando eu cheguei, parecia que eu tinha ficado um dia fora só. Pra Mel foi bem acho que natural. Os menorzinhos não têm tanta noção de tempo, né? Sim, sim. E como você pediu ajuda pra rede de apoio, assim? Como foi chegar pra sua mãe e falar, mãe, Quanto tempo vocês viajaram? 15 dias. 15 dias. Deu 15 Como dias. foi A próxima vão ser 30. Primeiro foi uma semana, depois 15 dias, depois vai ser um mês, Liz Não, e já tô Mel. marcando a próxima pro carnaval. Como que a gente chega pra mãe e fala, mãe, cuida das minhas filhas que eu vou viajar com meu marido? Por 15 dias. Não, Me ensina que eu nunca tive essa coragem. Então, eu ia falar isso agora. A gente odeia, né, ter que incomodar Pedir. as pessoas, pedir, né? Que é igual aquele meme que fala, eu não sabia que depois que eu casasse eu ia voltar a pedir permissão pra sair, né? É isso mesmo. Mas, assim, conversei com a minha mãe, né? E a minha mãe, ama as meninas, é apaixonada, né? E então, eu falei, mãe, ó, tem como, né? Mas aí eu falei que ela iria revezar com a minha sogra, né? Minha sogra, minha cunhada, com quem tiver. Teve revezamento. Ah, tá, Teve que ter. Aí porque... depois você explica direito essa dinâmica, porque Explico. pode ser até, né, uma sugestão, né? Sugestão. Tá sim. E então vamos já falar da rede de apoio. O que aconteceu? Eu pedi pra minha mãe, falei, mãe, você pode ficar, mas daí você ficaria só durante a semana na minha casa, de segunda a sexta, né? Eu deixaria as meninas na escola na sexta de manhã, e depois a minha sogra, a minha cunhada, buscaria na sexta tarde, passaria o final de semana. Então, essa foi a dinâmica. Nos finais de semana, revezou entre a minha sogra e minha cunhada. Durante a semana, elas ficaram com a minha mãe, e teve um dia que o meu irmão também levou ela pra dormir com ele, a Liz só, que é a mais velha, ele é padrinho dela, levou a Liz pra dormir com ele, pra dar uma aliviada pra minha mãe também, pra ela conseguir dormir durante a semana. E sua mãe, você disse sua mãe é só sua mãe, não é sua mãe e seu pai que ficaram juntos. Não, ficaram. Meu os pai dois, também os foi. dois. Só que meu pai é do tipo que bagunça, né? Do tipo que ajuda. É igual entendeu? meu pai. Então, meu pai é assim também. Ele dá mais trabalho do que as crianças. Né?
Isso aí. Ainda mais, é. E aí o meu pai ficou em casa, então os dois dormiram na minha casa e ajudaram nessa rotina. Não foi fácil, assim, ter que pedir, né? Mas era o que eu tinha de opção, assim, e uma vez em 5 anos. E a né? próxima no carnaval, tia... Ela já tá sabendo, já. Mas no dia da viagem, como foi a dinâmica em casa e falar tchau pras meninas? Eu pergunto porque eu já tive alguns episódios de tchau, mas a gente pode até falar depois, não foi viagem a lazer, né? E foi a trabalho, que também já é uma dor no coração. Mas como é que foi da sua experiência? Olha, foi mais difícil do que quando eu fui pra Miami, porque o Léo ia estar comigo, né? Uma coisa é você viajar e saber que o pai tá aqui e que se ela sentir falta, é a presença do pai que vai estar, que ela tem como referência, né? Agora, os dois estando fora, né? Eu não sabia muito como lidar com esses sentimentos, mesmo sabendo que elas estariam bem, né? Então, eu também deixei todas as recomendações. E na hora de dar tchau, falei 1000 vezes pra minha mãe repetir, né? Ó, mãe, faz isso, isso, isso. E na hora de dar tchau pra Liz, eu lá, super emocionada, porque agora ela entendia. Ela abraçava. Ai, mamãe, te amo. Vou ficar com saudade. Você vai pegar o avião? E, assim, foi bem difícil. Não é fácil, né? A gente fala tchau. Ainda mais depois que a gente vira mãe, a gente tem medo de tudo. Né? Eu tenho muito mais medo de morrer agora do que eu tinha antigamente. Então, na minha cabeça, passava várias situações. Tipo, ai, se o avião cair, como é que vai fazer? Ai, se eu estiver lá e acontecer algum acidente, sabe? Então, assim... Mas, assim, situações que fogem totalmente do nosso controle, que não deveria nem passar pela cabeça, mas a gente fica enlouquecendo com essas coisas. Parece Lady Murphy, porque acontece numa das minhas viagens a trabalho, quando eu tava voltando no avião... celular desligado, né, no modo avião, aí eu pouso em Guarulhos, abro e tem lá, chamada perdida da escola, mensagem do meu marido, me liga quando chegar, e aí o coração, já eu ainda dentro do avião, o coração disparou, já liguei assim, o que foi, o que tá acontecendo, aí ele, ainda bem, né, que ele tomou essa atitude, ele falou assim, não, relaxa, é que a Madu caiu na escolinha, caiu do escorregador, bateu a cabeça, tô aqui no hospital com ela, e eu... Sim, comecei a chorar no próprio avião. Aí peguei um trânsito enorme, que foi uma sexta-feira, 5 horas da tarde. Até eu chegar em casa, 2 horas de trânsito, chorando no táxi. E ela tava super bem, ele já tinha me mandado o vídeo. Ela tava bem, teve um cortinho na cabeça, tomou um ponto. E eu me culpando de eu não acredito que eu fui viajar, que eu estava no avião. Não acredito que a escola não conseguiu falar comigo. Como se eu não tivesse ido viajar, ia ter mudado alguma coisa. Não ia, ela ia estar na escola. O máximo que ia ter mudado era que talvez eu... ia ter ido pegar ela na escola e eu teria levado no hospital. Ela tava com o pai no hospital, ela não tava com ninguém estranho, nada. Ela e tava com o pai dela. Ele teve uma atitude bem mais calma do que eu teria. Eu já teria ido buscar ela na escola toda desesperada, né? E ela ia talvez até assustar mais e chorar mais. A gente sabe, né? Que as crianças choram mais quando vê a mãe. Então, ele levou numa boa, mas a gente se culpa. Só que não teria mudado nada eu não ter ido viajar, né? Mas eu falo assim, parece que é a Lady Murphy. É quando... a gente tá longe, a gente tá fora, com o celular desligado, que as coisas acontecem. Exatamente. E a gente tem aquela mania, né? Não pode ver uma culpa voando que eu quero pegar pra mim, né? Mas assim, faz parte e a gente tem que saber dosar esse sentimento pra que não fique pesado pra gente. E não estraga a viagem. E não estraga a viagem. E como foi quando você chegou lá? Você conseguiu aproveitar a viagem ou não? Nos primeiros dias ficou doida olhando o celular? Vou confessar que nos primeiros dias, os 2, 3 primeiros dias, eu fiquei bem intensa. Assim, de saber, preocupada com a minha mãe também, pra ver se ela daria conta, né? Se ela conseguiria, preocupada com as meninas. A Liz naquela fase de birra absurda, de gritar, se chorar, se jogar no chão. Só que é óbvio que só com a gente, né? Que com a avó é outra criança. É outra criança. Ai, Mayra, mas ela é tão boazinha. Ela tá maravilhosa. Exatamente. Parece que ela só fez de propósito. Parece. Pra desmentir. Pra desmentir. Falar, mãe, você tá mentindo. Mas, Mai, você percebeu da parte do Léo? Ele ficou tão apreensivo quanto você? Ou é completamente diferente? Não, eu ia falar isso. A gente chegou no aeroporto, entrou na sala VIP. Eu assim, né? Mãe, já deu banho? Porque foi à noite o voo, né? Mãe, já deu banho? Mãe, manda foto. Mãe, a Mel dormiu? A Mel tá com dor? Toda assim, a Mel tem a pele V, então tudo com ela tem que ser, né, tem que dar mais atenção. E eu perguntando, e ele assim, com o copo de cerveja. Tava precisando disso. Em nenhum momento perguntou da filha, sabe? E é engraçado, porque lá na viagem, nos horários daqui do Brasil que eu conseguiria falar com elas, amor, vamos ligar. Amor, já deu. Acordava, porque era 5 horas de diferença, então eu acordava ele, amor, vamos ligar. E quem que elas queriam? Papai.
É o papai. É o papai. É o papai. É. Então, nos primeiros dias eu fiquei bem apreensiva, meio doida, e depois eu dei uma desapegada, sabe? Então, teve até uma noite que eu dormi sem ligar, porque a gente passeou bastante, curtiu, então eu tava bem cansada, acabei dormindo sem ligar. E é inevitável, né? Nossa, isso aqui as meninas iam adorar comer. Olha esse brinquedo, que legal. Ai, vamos comprar isso aqui? Um negócio inútil que não tá precisando, mas você quer comprar porque lembra da cara filha. dela. Exato. E nessa apreensão tudo de, vai acontecer alguma coisa, enquanto você estava lá, aconteceu alguma coisa ou elas ficaram bem? Não, ficaram bem, graças a Deus. Era coisa mesmo de cabeça aflita de mãe, né? Foram super bem cuidadas, brincaram, né? Minha cunhada levou pra passear, foi em casa de brincar, se sujaram toda, né? Fizeram bagunça, então não aconteceu nada nem na escola, graças a Deus. Nem uma febrezinha, nada. Nem o nada. comportamento na escola também não mudou. Elas Não, ficaram... não. A Liz nem... Eu acho que a Liz, ela sentia falta, obviamente, mas não foi aquela coisa que, ai, meu Deus, né? A gente é muito ligada, mas ela consegue, acho que, se distrair e manter o foco na rotina dela, nas brincadeiras, nos amigos. Ela não ficou, assim, com essa ausência, esse sentimento mais de melancolia que criança às vezes sente quando tá longe, né? Eu não sei. A Madu sente quando você foi viajar? Então, eu não sei o quão... Apesar delas já terem 3 anos, eu não sei o quão noção de tempo elas têm. Eu acho que não tem ainda. Ainda não, né? Acho que não. Eu acho que é igual cachorro, sabe? Se passar um dia ou 10 dias, a gente se falando... Eu lembro que a primeira vez que eu precisei ir viajar a trabalho, a Madu ainda tinha 10 meses. E eu ia fazer uma viagem pra Europa. E até o pessoal da empresa falou assim, não se preocupa se você não puder ir. Porque a Madu ainda mamava, né? Ela mamou no peito até 1 ano e 8 meses. E ela nunca aceitou outro tipo de bico. Eu tentei tirar leite, dar de outra forma, mas ela não aceitava. Aí eu pensei, não, eu não quero deixar de ir, porque eu achava que era importante. A minha presença foi numa reunião externa. E aí eu falei, será que eu consigo levar ela? Né? Ainda não pagava passagem. Pedi autorização para RH, falei com o meu chefe, eles autorizaram. E aí, de novo, rede de apoio, fui falar com a minha mãe. E ela tinha um monte de milhas. Eu falei, mãe, você se importa de usar as suas milhas para comprar uma passagem? Ainda, né? Nem eu paguei para minha mãe. Ainda falei, eu usei as próprias milhas dela. Porque a gente ia para Londres. E aí ela topou. Minha mãe não fala inglês. E eu fui super feliz. Ainda passei o Dia das Mães. O Dia das Mães passei com a Madu e com a minha mãe em Londres. E eu fiquei muito grata, né, que a empresa autorizou. Pra mim, foi tranquilo. E eu acho que, assim, talvez desse pra eu ir sem a Madu, mas ainda ela com 10 meses eu não tinha coragem. Então, acho que ia ser muito pior pra eu ir sem ela, e minha mãe cuidaria dela, ou o marido cuidaria dela, do que ela sentir minha falta. Eles iam dar um jeito. Eu tenho certeza que eles iriam dar um jeito. Mas, na minha cabeça, não. E aí, eu não quis tentar a sorte. E fomos, então foi a primeira vez que eu fui viajar a trabalho, levei ela. Teve outras... Mas também, né, com 10 meses ela não entenderia. Depois, quando ela tinha 1 aninho, fui novamente numa viagem a trabalho e também levei ela junto com... Aí, dessa vez, o pai dela foi junto e ficava fazendo coisas enquanto eu estava a trabalho. E depois, quando eu voltava pro hotel, aí dava de mamar, seguia a vida. No final das contas, foram três ocasiões em que eu fui viajar a trabalho e consegui levar ela. Até que chegou um momento que aí ela já era um pouquinho maior, tinha quase 1 ano e meio, e eu não tinha mais justificativa de levar. E aí foi quando eu fui a primeira vez, e fiquei 4 dias fora. E foi a primeira vez que eu senti como era viajar a trabalho. Então, assim, eu lembro que na primeira noite, eu do hotel, liguei o celular na câmera pra ver ela dormindo. Então, assim, outras pessoas falam assim, graças a Deus, uma noite que eu posso dormir sem me preocupar de levantar. Mas eu coloquei a câmerazinha para acompanhar. E ligava para ela por FaceTime todo dia. Depois disso, já viajei outras vezes a trabalho e confesso que tá ficando cada vez mais fácil. E ela também já entende, né? Então, agora, quando acontece, eu aviso ela, falo assim, mamãe vai viajar. Também não aviso com tanta antecedência, geralmente 2 ou 1 dia antes. A mamãe vai viajar e eu tento dar alguma referência pra ela, assim, eu volto no dia que você tiver aula de balé na escola. Pra ela saber o que esperar. Claro que ela não tem a noção do tempo em geral, mas no dia que ela tiver aula de balé, ela vai saber que é o dia que a mamãe vai voltar. E tem ficado mais fácil pra mim e tem ficado tranquilo pra ela, né, também, porque a gente tem, ainda bem, a rede de apoio que ajuda. Mas eu não sei, ainda não tive a oportunidade de viajar sem ser a trabalho, com o meu marido ou sem marido, a lazer, sem amador.
quando a gente foi viajar para passear, a gente ainda leva ela. Tô vendo o dia que a Glória vai chegar. Eu sempre fico planejando, e eu falo pro Ricardo, vamos passar um fim de semana fora. Uma noite, vamos pra praia. E aí vai chegando perto e eu desisto. Cancela. Hoje mesmo, hoje é meu aniversário de casamento. A gente tinha parabéns. viajar. Obrigada. A gente tinha planejado viajar. Imagina. Eu sempre, a hora que vai chegando, eu falo pra ele, deixa pra lá. E eu viajei uma única vez sem a Rafa, foi agora, tem 2 meses. Foi a trabalho. Né? Fiquei 4 dias fora. E foi assim, pra mim foi muito sofrido. Muito, muito mesmo. Pra ela foi tranquilo. Ela ficou super bem com o pai, super bem. Pra mim foi muito tranquilo, foi muito sofrido pra mim. Quando eu voltei, eu falei, Ricardo, mãe não foi feita pra ficar longe de filho. Não foi, eu sofri demais. E ela ficou tranquila. Ela já fica sem o Ricardo bastante, né? Ele sempre viaja muito a trabalho, então ela está acostumada a ficar sem ele. Só que quando ele viaja, ela fica bem sem ele 1, 2 dias. A partir do 3º dia, ela começa a me enlouquecer. Ela sofre assim, Ele fez viagens longas de 10, 11 dias. Teve um dia que eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, vem aqui em casa, porque senão eu vou enlouquecer. E aí minha mãe pegou ela, levou embora, ficou o dia todo com ela, porque ela começa a ficar muito birrenta, muito brava. E ela fala que quer o papai, ela sofre bastante. Mas quando ele volta, você falou que ela dá uma rejeitadinha, né? Ele volta, ela rejeita ele. Olha. Ela fica, Acho minha que é a forma dela dizer que sentiu falta, né? É minha mamãe e só a mamãe, como se ele nem tivesse ali. Olha Vai só. entender. Vai entender. Vocês estão falando isso de que mãe não foi... Você falou que mãe não foi feita pra ficar longe dos filhos. Eu sempre fui muito próxima da minha mãe, mas depois que eu casei e fui mãe, eu tenho um amor, assim, um carinho, uma admiração por ela muito maior, algo surreal, assim, né? Que a gente começa a ser mais compreensiva e entender, né, um pouco mais de algumas atitudes que a gente viveu. E eu não entendia, quando eu casei, o porquê que ela sofria tanto. Eu falava, gente, tudo bem, eu casei, mas assim, tô morando perto, a gente se vê todo final de semana. Agora, hoje, com as duas, eu não consigo me ver em uma realidade, mesmo com elas grandes, longe delas. Elas morando em outra casa que não seja comigo. Né? É muito ruim isso, é muito estranho. A síndrome do ninho vazio deve pegar Chegaremos pesado. lá, se Deus quiser. Deve pegar pesado. Teve uma viagem que eu fiz recente, fui ficar uma semana fora. E a Madu começou a ficar doentinha, assim, no dia antes de eu viajar. E aí, de novo, só citando aquele sentimento de culpa, né? Eu tive que sair de casa para pegar o avião, eu saí de casa de madrugada. Ela tava com 38,5 de febre e eu não tinha o que fazer. Eu mediquei e eu tive que sair de casa e deixei ela... Então, assim, eu fui com muito sentimento de culpa. Até achei que era emocional dela. Porque ela ficou para essa viagem, ela ficou falando, não, mamãe, chorando assim, pedindo pra eu não ir. Aí já começa a neura, né? Se ela tá pedindo pra eu não ir, se eu for vai acontecer alguma coisa. Não, e se eu morrer? Enfim, fui muito triste, falando. Aí o meu marido levou ela no hospital e no final ela tava com infecçãozinha de garganta, algum probleminha intestinal. Medicou, né? Entrou com antibiótico e foi melhorando ao longo da semana, só que foi também uma semana que ela ainda nem estava indo para a escola, então ele, né, teve um trabalho dobrado, que não dá nem a folga de deixar na escola. E beleza, voltei. Na outra viagem que eu fiz um mês depois, eu achei que isso ia acontecer o mesmo. E aí eu fui falando assim, Madu, a mamãe já tá morrendo de saudades, você também tá? Ela, não, mamãe, pode ir, eu não tô com saudades agora. Aí eu falei, nossa, né, que por um lado bom, mas por um lado, que rejeição. E aí, no domingo, quando eu tava terminando de arrumar as malas e eu deixei a mala pronta na sala, e eu só ia viajar na segunda. Aí ela, tchau, mamãe, já me mandando embora, assim, no domingo. Eu falei assim, meu amor, eu já falei pra você que eu não vou hoje, só que ela tava super bem. E todos os dias eu falando com ela, em nenhum momento ela demonstrou saudades. Eu falei assim, então, de fato, elas são meio imprevisíveis, né? Pode ser que na próxima ela vai chorar também de novo, falar pra eu não ir. Acho que ela chorou por estar doentinha, tava ruimzinha. Ela queria mãe. Então de mãe. É imprevisível, mas uma coisa é fato. Nós sempre vamos nos culpar e achar que é responsabilidade nossa, que não deveríamos ir. E no final a gente vai, volta. É uma delícia. Não se arrepende. Não, exatamente. É isso que eu ia perguntar. Como foi a volta?
Olha, a volta foi sofrida também, porque, gente, viajar é muito bom, né? A volta foi sofrida por estar voltando? Por estar voltando, né? Claro, porque a gente fica 15 dias em um outro lugar, né? Sem a responsabilidade de trabalhar, de acordar cedo, né? 15 dias dormindo a noite toda. Sem pensar na comida que vai dar pra criança. Isso, sem pensar o que eu vou fazer de comida. Sem pensar, tem que passar no mercado, tem que passar na farmácia. Não, 15 dias só vivendo por você, pelo marido, ali. Então, assim, é sofrido voltar pra realidade, porque viajar é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, graças a Deus, acabou, sabe? Ufa! Né? E aí, a hora que o avião pousou, e a gente chegou bem de manhãzinha, então elas estavam dormindo. E eu, mãe, vou chegar aí tal horário. Se elas estiverem dormindo, você acorda, porque eu quero que elas vão lá na sala me receber, né? E aí, a hora que a gente chegou, obviamente que eu entrei primeiro, né? Não dei nem chance do pai. E aí, a Liz saiu correndo, me agarrou, eu deitei no chão, abracei ela, mas ela já tava assim de olho no pai, sabe? Me abraçando, mas de olho no pai. E aí, eu chorando, né? Mega emocionada, e ela com um sorriso, daqui até aqui. Aí, você não chorou pra ir, mas chorou pra voltar. Eu chorei quando eu voltei. Que daí, você pensa, nossa, como é que eu fui capaz de ficar 15 dias sem isso, né? Sem esse abraço, sem esse dengo. Falou que já marcou a próxima viagem. Como não. é que eu fui capaz? Mas sou capaz de novo. Mas farei de novo. Faria de novo, sim. Tá arrependida? Sim, mas faria de novo, sim. Então, foi muito emocionante a volta, né? Voltar pra rotina. E a hora que a Melzinha logo já veio a Liz, aí em seguida veio a Melzinha, que a Mel é um sossego em pessoa. O que a Liz tem de furacão, a Mel tem de sossegada. Então, ela veio assim, andando, como se nada tivesse acontecendo. Aí abre aquele sorrisão também, vem, abraça. Aí a Liz já pega, já quer abraçar as três. As meninas, né? Que a gente brinca muito, que nós somos as meninas da casa. E foi bem emocionante. E elas gostaram, né? De ficar com os avós, então o tempo todo eu perguntava o que ela fez, o que ela fazia, o que ela queria repetir, né, que ela gostou de fazer com a vovó, com o vovô, e quando eu cheguei, o que ela falou pra mãe? Tchau, vovó, já pode ir embora. Que eu acho que ela percebeu que a gente... Agora minha mãe já voltou. Exato, exatamente. Mas, assim, é sofrido, né, mas é necessário. O que foi que você sentiu mais falta na viagem com relação a elas? Alguma coisa que... Assim, o que você achou que foi o pior e o que você achou que foi o melhor de viajar sem os filhos? A pior coisa, eu acho, de viajar sem os filhos é você não ter aquele carinho, aquele mamãe, eu te amo, aquela vozinha, né? Aquele contato diário. Você poder ensinar alguma coisa, que todo dia a gente quer passar uma lição, né? Então, a gente sempre conversa, chegar da escola e falar, e aí, o que você fez hoje? O que você comeu? E aí, ela falar da rotina dela. Então, não saber o que ela tinha feito, porque no vídeo elas não falam muito, né? Não quer conversar muito. Então, não saber o que ela tinha feito, eu perder, né, esses 15 dias de rotina de aprendizado que ela teve na escola foi sofrido. Pra mim, acho que foi o pior. E a melhor coisa de viajar sem os filhos, além, óbvio, de ter, né, um momento de conexão, de casal, é poder dormir, gente. Nossa, que delícia que foi poder dormir e não ter horário pra nada, né? Porque aqui a nossa rotina acorda, tem horário pra sair, horário pra tomar café, é aquela correria. Tudo cronometrado. E cansa, né? Ter tudo cronometrado, tudo horário pra tudo cansa. Então, ficar 15 dias sem horário e poder dormir, acho que foi a melhor coisa de viajar sem filhos. E pra você e pro Léo, você achou que foi boa a viagem? Valeu a pena ter viajado só os dois? Sim, valeu. Pro casal, não como pais, né? Sim, porque a gente estava se enxergando muito como pai e mãe. Não tinha mais aquele olhar de homem e mulher, marido e mulher. A gente estava atuando muito na função de maternidade e paternidade. Porque quando a chega rotina, à noite, tá cansado. Tá cansado. A rotina vai engolindo a gente. Eu falo isso pro Ricardo, às vezes, falo, Ricardo, tentar dar uma segurada. A rotina vai engolindo, a gente vê domingo, hoje já é quinta-feira, e vai. E aí quando você vê, vê, já é fim de semana de novo. Quando você vê, você nem conversa, porque você chega, fez a janta, fez a criança dormir, deu banho, nananã. A hora que você vai ver é 10 da noite, você tá cansada, você deita e dorme. Não conversa. Aí, então, eu brinquei com ele que aconteceu uma coisa que eu não esperava. Eu me apaixonei de novo pelo meu marido. Entendeu? Que lindo. Né? Então, assim, eu acho que todo casal precisa da experiência. Claro, não de 15 dias, que nem pra você, que é muito difícil. Talvez um dia, uma noite, um final de semana, seja suficiente pra começar, né? Mas façam, é saudável pro casamento. Você teve já a oportunidade de viajar de avião, assim, com elas? Já viajou com as meninas? Com a Liz a gente foi pra Porto de Galinhas e foi muito legal, a Liz amou, mas a Liz tá doida pra ir de novo. Ela chegou falando até que ia pra Bahia, não sei se você ficou sabendo dessa história. Teve alguma coisa na escola, alguém da sala deles foi
pra Bahia. Eu não sei quem Não, foi. ninguém foi. A Liz chegou pra Pro e falou que ela ia pra Bahia com a Pro, que eu ia buscar ela. Porque a Rafa chegou falando que um amiguinho foi pra Bahia. Ficou a semana toda falando. Na semana seguinte, ela falou assim, mamãe, a Liz também vai pra Bahia. Aí ela chegou na minha cunhada e falou, Dinda, vamos pra Bahia? Vamos todo mundo pra Bahia, gente. Eu não tô sabendo. Eu não sei de onde veio isso. Eu sei que a Letícia, que é a professora, falou assim, Mayra, agora tá todas as crianças falando que vai pra Bahia. Não sei de onde tirou. E daí a gente viajou de avião com a Liz, com a Mel ainda não. Com a Mel, segundo filho, também tem essa outra cobrança de que a gente quer fazer tudo igual, mas não consegue. E também vai ficando caro, né? Quantos anos a Liz é. tinha quando você foi viajar com ela? Ela tinha 6 meses. Nossa, eu não pagava. pagava. Agora a gente já tá falando. Agora 4 já são passagens. 3. A Mel ainda não, mas já são 3 passagens que você paga. Daqui a pouco vão ser 4. É verdade, né? Aquele bilhete é verdade. De que ter filho custa caro. Custa caro. Eu fui. Menina custa o dobro. Eu também acho. A gente já foi viajar com a Amador algumas vezes. E é só pra tocar no assunto de que conforme vai crescendo, vai ficando cada vez mais difícil a viagem, mas aí não é nem falando de custo. Viajar com um bebezinho de 6, 7 meses no avião é tranquilo, né? Assim, claro que tem Agora, exceções. Uma que gosta de correr, né? Mas assim, você ficar numa 3, 4, 5 horas com uma criança é muito difícil entreter a criança no voo, né? Um bebê você dá de mamar, ou, se Deus quiser, o neném dorme e quando chegou, ele ainda tá dormindo. Mas assim, eu senti muita diferença de quando eu fui viajar a primeira vez com a Madu com 7 meses e agora recente já com 3 anos. Então, a gente tem que levar uma mala cheia de brinquedo, atividade, né? Também não funciona celular no avião, então tem que dar o jeito lá pra criança ficar entretida, pra não incomodar os outros, pra ninguém querer sentar na janelinha do outro. Eu nunca peguei voo longo com a Rafa. Acho que o mais longo que a gente pegou foi 1h20, 1h30. Foi sempre pouco, assim. Pegamos 2 voos com ela e os 2 foram pouco. Com quantos e ela anos? foi com 2 e com 3. E no avião, ela bem tranquila, assim. Ela costuma me enlouquecer, assim, quando a gente chega na viagem. A Rafa gosta muito da rotina dela. Ela tem a rotina muito certinha desde que ela nasceu. Eu sempre zelei muito pela rotina dela. Então, quando ela sai da rotina, ela não é uma criança que lida bem com a falta de rotina. Então, quando a gente viaja, é bem difícil, assim. Ela fica bem desafiadora até ela entender que não tem mais aquela rotina, sabe? Ela fica pedindo muito por atenção, minha e do Ricardo. E aí, a gente até ligar aquele modo férias, tenta relevar. Ela é só uma criança, ela não entende o que está acontecendo. Sempre o primeiro dia da viagem ele é bem difícil. Mas no avião ela sempre foi muito tranquila. Mas foram voos curtos também. Eu lembrei agora, como que eu pude esquecer, né, gente? Cabeça de mãe, a gente fica sem memória. Eu fui pra Cancún com a Lisa, ela tinha quase 2 anos. Que eu tava grávida da Mel, já tava de barrigão, já tava de 7 meses, quase que eu não podia viajar. E aí foi um voo com conexão no Panamá, então assim, foram 2 voos longos, deu acho que 12 horas. Então, a Liz deu um trabalhinho, assim, ela não ficou tão quietinha. Na volta ela voltou acabada, porque piscina, praia e tal. Então na volta ela voltou dormindo. Mas pra ir foi meio que um caos. E eu ainda meio neurótica com esse negócio de alimentação e tal. Ainda levei uma feijoada pra dar pra ela de almoço no avião, porque o voo ia pegar o almoço, né? Eu não ia dar comida de avião pra ela. Aí foi aquele cheirão de feijoada no avião. Meu Deus. Mas ela foi até que tranquila, mas tinha que entreter, é o que a Paulinha falou. Leva adesivo, leva canetinha. E... Comida usa bastante tempo delas, isso, né? uvinha. A Rafa, quando a gente viajou agora no meio do ano, a gente foi pro sul, né? Tinham acontecido as enchentes lá. Então, o nosso voo de volta foi cancelado. O voo de ida já mudou várias vezes. Enquanto nós estávamos lá, o voo de volta foi cancelado. E aí, mandaram para Florianópolis, ia ficar longe e tal. Até que o Ricardo falou para mim, vamos voltar de carro? Aí eu falei, não, tá bom, né? Vamos lá. Pelo tempo, a gente ia demorar mais de avião do que de carro. E aí, a gente voltou de Gramado pra cá. E o medo de carro. A gente criança. dormiu em Balneário Camboriú, mas a gente só dormiu. Chegou, dormiu e no outro dia voltou. Nossa, aí ela foi muito parceira. Muito, muito parceira.
ela ficou, assim, muito tranquila. É claro, né? Levei geleca, massinha de modelar, comida. Parava no posto para abastecer, Livrinho pra comprava... pintar, importante, não se esqueçam. Parava no posto para abastecer o carro, comprava um brinquedinho novo no posto para ir entretendo mais um pouco. E ela foi assim, e veio sem o celular. Eu dei o celular para ela quando faltava meia hora pra gente chegar em casa, porque eu já estava cansada de entretê-la. E aí eu peguei e dei o celular. Mas ela veio muito tranquila, assim. A gente saiu de lá num dia de manhã e chegamos em casa no outro dia de tarde. E olha como as crianças surpreendem, né? Você falou que ela adora a rotina, que ela fica desafiadora quando foge da rotina. E vocês fizeram uma coisa muito atípica. Muito. Né? E Muito ela diferente. foi muito parceirinha, muito, assim. Que bonito. Mas é o que eu falei. Acho que conforme elas vão crescendo, com conversa eles vão entendendo a situação. E aí, é claro que birras acontecem. Vai dar os 5 minutos e vai, né? Vamos perder a paciência. Mas eu acho que... fica mais fácil, né? Com um bebezinho você não consegue explicar o que tá acontecendo e falar assim, espera um pouquinho que daqui a pouco chega. Colabora um pouquinho, né? O tema do episódio é viagem sem os filhos e a gente termina falando de viagem com os filhos. Mas eu acho que assim, foi uma ótima história sua, até para dar coragem para aquelas mães que ainda não tiveram essa coragem, ou oportunidade, ou coragem, ou enfim, os dois, de fato fazer isso acontecer, né? Pegar o marido e viajar, mas acho que, claro, né? Muito graças à rede de apoio que você tem e que, graças a Deus, a gente também tem. Eu acho que isso ajuda muito e proporciona esses momentos. E a mãe sempre vai com o coração na mão. Mas, como você falou, é importante. A gente não pode deixar entrar na estatística. Exatamente. E saber sempre respeitar os nossos limites, né? Então, eu fui ousada aí nos 15 dias, mas se você vai ficar em paz 1 ou 2 dias, faz, é importante, né? Nem só para manter o casamento, mas para nossa mente também, né? Pra gente se reconectar com a gente mesmo, porque é importante. Se a mãe tá bem, se o pai tá bem, se os pais estão bem juntos, felizes, isso passa pra criança, né? Então, as crianças crescem vendo aquele modelo de felicidade, tranquilidade e encara com naturalidade no futuro. É verdade. Né? Eu acho isso importante também. Então, façam, meninas. E se precisarem de coragem. conselhos e doses de incentivo, contem comigo. Ô, Mai, você quer deixar o Instagram da Ademari Contabilidade? Você pode olhar para essa câmera Com certeza. E a gente deixa o arroba. Sigam, por favor, tá? Ademari Contabilidade. O Instagram é @Ademari Contabilidade. Nós somos, além de contabilidade, certificadora e corretora de seguros e BPO financeiro também. E para quem quiser trocar uma ideia, se precisar de incentivo, se quiser tomar aquela dose de coragem, pode me adicionar no meu Insta particular também. É @MairaDemari, Maira com Y. Obrigada. Não se esqueçam de seguir o Que Mãe Nunca nas redes sociais. Estamos no Instagram, no YouTube e no Spotify. E o recadinho de sempre. Se você é mãe e quer participar aqui com a gente, trazer uma experiência, compartilhar, manda um recadinho aí. Quem sabe você não está no nosso próximo episódio. Obrigada, Mayra, por ter participado. Adorei o papo, preciso tomar essa coragem. E obrigada a todos, até o próximo episódio. Obrigada, até mais. Obrigada.